Muito boa tarde, tá começando aqui o Tá emocionado. Que é isso? Tá emocionado. Olha que seu olho cheio de Mas elas lágrimas. não sabem por quê. Ah. Porque normalmente tem gente que achava que a gente estava ao vivo, mas eram reprises. Não tá. Hoje estamos ao Não vivo tava. aqui, Brasil! Delícia demais estar com você. E hoje vamos falar de um assunto aí, ó, que chega a arrupiar. Arrupiar, porque arrepiar é normal. Não, Agora, arrepiar, qualquer um arrepia. É Aqui, ó. isso. Aqui, Quero ó. ver arrupiar. Tá. Faz por siglas, tipo, por sílabas. É. Volta As aulas. aulas. Pronto, falei, é isso. É isso não, aí. não, vamos começar o programa aqui ao Aí- vivo. Primeiro programa ao vivo, já falando desse problemaço aí, né? Aquela avó tá perguntando, mas que volta aula aqui não tem prazo pra começar e Volta tal. que não volta E nada, aí, nós estamos na gente? mesma, Como é que né? vai funcionar, cara? O que Como é que vai ser o vai ser? pilar do nosso programa de hoje? Olha, a gente precisa entender a importância aí da parceria de pais e E a gente ainda não. Aqui, ó. Ó, Até isso aqui, ó. ó, essa fechar. parceria aqui, Aqui, ó, ó. tem que estar encaixadinho, tem que estar legal. Você precisa entender esse processo para você manter aí essas voltas aulas aí com saúde mental. Mental. É Vamos- isso. Olha aqui. É. A bateria do computador tá viciada. Tirou da tomada, aí o cachorro tá dentro de casa, Pronto. que tal? Aí tá todo mundo ali, Já home derrubou office. leite com chocolate no teclado do Pe- computador. Pensa comigo, vocês estão precisando de saúde mental. Só que a professora talvez também é mãe. Também está na pandemia. Outra, ela dava aula com os alunos ali, ela tinha um distanciamento da tecnologia, eu até conhecia, mas como fazer uma gestão aí, ó? Gestão da escola, professores, alunos, todo mundo em pandemia, calma. Vamos E os pais, né? Você E tá os gerindo pais? os pais que Os estão ali do pais outro também. lado, Então- colaborando ou não com esse processo. Vamos falar sobre esse assunto hoje aqui no Entre Família. E você vai estar aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu vou te passar um número, você vai interagir com a gente. Não vamos ficar aqui falando sozinho, não, né? Não. Tem especialista aqui, hein? Não, hoje tem uns VTs, matérias especiais, assim, de cair o queixo. É Profissionais aqui que vão te ajudar. Tem inclusive o seguinte, Deus é bom. Olha, uma profissional terminou um livro agora quentinho, justamente para ajudar você. Que E é ela que isso? escreveu o livro vai estar conosco hoje. Olha, Hã? muito obrigada, Senhor. É isso que a gente Ah. precisa aqui. E a gente precisa também de você continue aqui com a gente, tá? Vamos lá, bora pro intervalo? É rápido? Gente, intervalinho e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta e falando novamente, hoje estamos ao vivo. A gente estava com muita saudade de que falar é com você, de isso? brincar, da Diz turma que o trabalha com a Cris. gente aqui, ó. Tem uma turma. Verdade. Olha, aqui Diz vai, o aqui Cris vai dar que futuro, hein? Ele tem, Aqui vai tá dar. rolando um Aqui vai negocinho ali. dar, Não, vamos Vou te contar mostrar lá. vocês aí. É. Diz o Cris Brasil que foi pra praia. Alguém viu alguma diferença nele? Como é que tá aí? Tá um Não, bronze? assim, ela fala do meu bronze palmito, Que que foi? eu consigo ver meus órgãos e tal, preciso fazer exame e tal. Mas e aí? Fui É pra praia, isso. mas não consegui pegar sol. Isso, essa é a Faz realidade. parte. E É. tá tudo bem, não vamos falar mal dele, não. Porque hoje nós vamos falar o quê? Nós vamos tirar as dúvidas pra nossa especialista aqui. certeza. Como é que tá aí a sua. Eu já vi que você tá querendo Não, é que armar. se- Não, peraí, aqui, ó. não. Peraí. Você tá Eu tava concentrado no conteúdo, né? Ela falou do Cris da praia, bronzeado, palmito e tal, mas olha quem. Ela saiu da praia e veio pro programa. Olha que esse vestido de praia. Tá Vai dizer que bacana. não é. Tá, Só pra tá dar um faltando look aqui, pô, tá chapeuzinho aqui, ó. bacana. Ó, Aqui, chapeuzinho aí, ó. Tá aí, olha. Aqui tem Falta- sininho aqui, eu adoro quando tem Olha esse aí. sininho que Tá dá um aí, ó. movimento Tá no aí, ó. look. Tá aí, roupa de praia. Eu gosto que tem esse negócio aqui. É isso aí. E aí, quando é bom que você tem criança, você já vem ameaçando. ó, Não tô quem é? brincando. Brincadeira. Nada a ver com pedagogia, são coisas Não, que não, isso não aí- acontece, a gente inventa aqui. Né? Não Inventa a acontece. cabeça da gente, nada a ver. Exatamente. Ó, é o seguinte. Vamos voltar agora voltando pro assunto, sério. O que é que tá na sua cabeça aí? Dúvidas em relação à volta às aulas e como vai ser esse processo? Agora vieram com a palavra aí. Ah, como é que é? É híbrido. Híbrido. Que Mas isso, eu não era gente? coisa de carro do futuro, que era híbrido e tal. Que era... É, Não, aí é hídrico. É. Não, híbrido, mas tem carro híbrido É, também, que funciona tem também, com as duas tem. questões aí. Aí ela não sabe É. o que fazer com esse processo, ou pode simplesmente abrir o coração, abre o coração, conta aqui pra gente como é que tá sendo, ou vai ser a sua Sim. volta às aulas. A gente sabe que E a eu gente tô tá falando com- sua, porque você é uma mãe de família que está sentada aí, quem volta às aulas não é seu filho não, minha filha, é você que vai Volta voltar. também. É, sua Volta. tarefa que você tem que fazer junto. É, É isso. imagina eu pedir na oração uma bateria, pai. Uma bateria para aquele computador, porque eu não consigo mais, minha máquina de lavar não tá funcionando. É a mesma tomada. É isso. Não consegue tirar, mas vai dar certo. Passa o número pra ela que vai Vamos dar lá. certo. Para você mandar a sua dúvida, ou como você está lidando com isso, ou quais as suas expectativas, é o 12 9
8315-0249. Manda pergunta aqui, que já já você vai conhecer a Fê, gabaritada, escreveu um livro agora, você vai ver a profissional que vai sentar aí na sua sala juntinho. Sucesso garantido, Sucesso bora garantido. lá, vamos conhecer. Bora nós. Na verdade, vamos apresentar, né? Porque ela Já é de casa. já é de casa. Já teve aqui, prometeu esse livro, saiu o livro certo, e tal. deu certo. Quando eu vi ela disse, Cris, eu quero te presentear com um livro, você, a Carol e tal. Mas que livro? Aí eu disse, peraí. Peraí. Teve uma promessa. E tem gente que fez promessa no ano passado e está cumprindo. Quem é que está cumprindo, Carol? Olha lá, tá com a gente aqui Fernanda Vasconcelos, é professora, psicopedagoga, palestrante e escritora. Muito bem. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer estar com vocês aqui. É sempre muito gostoso. Esse programa realmente é entre família. Muito bem. E a gente vai falar desse assunto Vamos. entre família, que é volta às aulas e que chega a arrepiar. Você é professora, sabe muito bem como é que foi esse processo aí de adaptação. Como é que o que a gente pode esperar aí do Volta às Aulas para esse ano, Fê? Eu acho que faltou você colocar só mais uma informação Qual aí. que é? Mãe. Eu sou mãe, né? Ah, não, É, peraí. Não, já é. Não, é pesado. Mãe já subiu um grande nível, um doutorado de sim. vida. Então, digamos que eu vivi as duas realidades. Então, enquanto eu estava em casa com duas crianças, eu estava vivendo a realidade do pai, que estava desesperado, tendo que trabalhar e dar conta de tudo aquilo, mas também eu vivi a realidade do professor, que estava em sala de aula com toda aquela dificuldade, né, de realmente a gente da noite para o dia, adaptar a educação, que era, né, presencial e agora para o online. Então, eu vivi as duas realidades e era muito legal, porque você conseguia perceber isso, né, que nem tudo era possível fazer. Então, muitas vezes os pais tentaram muito, mas não davam conta, né? E tudo bem, eu vivi isso também. E, ao mesmo tempo, o lado do professor, que era cansativo, estressante e desafiador, né? Esses dias eu estava conversando com um professor, a gente estava conversando agora nos bastidores, porque um exemplo, tem gente que fala, olha, alguns professores não tinham conhecimento profundo sobre informática, mas uma grande maioria tinha um contato. Sim. Agora pense comigo, olha o professor falando comigo, como gerir um campo na informática, que você só geria isso, né, na questão física. Você apresentava um vídeo, alguma reuniãozinha ou outra, tipo a palavra Zoom às vezes nem era citada. Sim. Agora é o seguinte, como vai ser palpável lidar, como você vai Controle de uma calcular classe controle de uma classe online? Eu não imagino. Gerir um grupo de professores que vão estar com um comando novo e um processo que não foi tipo assim, vamos agora projetar, ano que vem vai ter pandemia, vão todo mundo agora aí no Zoom, vamos calcular. Não, a gente foi trocando a roda do carro no caminho. Sim, e tudo muito novo, né? Então, você tem professores do Fundamental 1, né? Que então eles tinham que trabalhar no Zoom, que é o caso dos meus filhos, 4 ou 6 anos, e a criança estava ali no Zoom e estava aprendendo, e era muito desafiador, né? Eu trabalho com Fundamental 2, então você pega ali os adolescentes, eles já dominam com mais facilidade, mas para o professor é desafiador, porque não é só mais a entrega do conteúdo, agora são as novas tecnologias, são as ferramentas e tantas outras coisas. Então, foi desafiador, com Agora, certeza. Fê, a gente esperava, né, que em janeiro, fevereiro, a gente abrisse o programa com uma nova perspectiva, né? Olha, passamos, está lá atrás, né? É legal falar do que está lá atrás. Olha, o ano passado foi difícil, mas esse ano nós temos aqui... Não temos esse bolo pronto para entregar para o pai e para a mãe comer e ficar tranquilo. Então, existem algumas estratégias aí durante o processo escolar que precisam ser aplicadas na vida do pai e da mãe e também na escola para dar certo essa parceria aí que continua em muitos estados, né? Muitos estados não vão voltar, né? Muitas escolas não vão abrir agora, vai continuar online sim, é um desespero, eu sei. Outros, nesse processo híbrido, mais para frente a gente vai explicar o que é isso, mas existem algumas bases aí, coisas básicas, como uma parceria bem estabelecida que precisam ser colocadas em prática agora nesse momento. Sim. Eu penso que a palavra aí é realmente você conseguir a empatia. Não está fácil para ninguém, não está fácil para o professor, não está fácil para o pai, então o pai tem que ter essa visão da escola, a escola também tem que ter a visão do pai, né, dessa realidade. Claro que eu penso assim, que a parte mais difícil, nós passamos por ela, porque agora eu vejo assim, as crianças, adolescentes, eles aprendem com muita facilidade, né? Sim. Então agora
já é uma ferramenta que eles estão utilizando com mais tranquilidade. Porém, eu penso que o principal ponto é o planejamento e a organização. Então, esse pai precisa ficar muito atento agora, nesse processo de volta às aulas, o que é primordial? É realmente estabelecer regras, horário, é estabelecer um calendário dessas atividades para que o aluno consiga dar conta do conteúdo, porque o fato é que este ano de 2021, muito conteúdo vai precisar ser revisto, muita coisa. Então, vai gerar ali uma sobrecarga, digamos assim, né? Então, o aluno talvez não esteja tão preparado para aquela série em que ele está agora. Então, estudar em casa vai ser muito necessário, mais do que sempre foi. E aí, essa parceria com a família, ela é primordial. Entender esse processo, porque estudar em casa nunca foi tão importante. Verdade. E tão necessário, né, Cris? E agora, inclusive, aproveitando esse momento, está começando uma série fantástica. Olha, eu não cheguei a ver, só vi os bastidores e tal. Uma série que é Aprendendo Vem de Casa, né? O aprendizado vem de casa. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que você aprendeu algo novo? E a gente sabe, né, Carol, que o cérebro tem essa capacidade de se inovar e tal. E precisa disso. É necessária. Por isso que você vai assistir aí juntinho aqui com a gente essa série aí que veio do Centro de Mídia aí do UNASP, Engenheiro Coelho, Educação é de Casa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e sinta-se em casa. A propósito, casa foi o lugar onde a gente mais esteve neste ano, né? Com a quarentena, a nossa residência ganhou um novo significado e passamos a ver tudo com uma perspectiva diferente. Teve gente, por exemplo, que amou tanto que já adotou pijama e pantufa como novo uniforme de trabalho. Mas também teve quem ficou feito um leão enjaulado e doido para fugir na primeira oportunidade. E aí? Me diz, quem foi você na quarentena? Fez parte do time Uhul e saiu fazendo lista de filmes para assistir durante o confinamento? Ou estava inserido na turma Quarentena pra quem? Socorro! #Volta Escola. A expressão educação vem de casa nunca foi tão real quanto agora, não é mesmo? E não foram só as crianças que transformaram o ambiente doméstico em sala de aula. Eu mesma aproveitei a oportunidade para fazer uns cursos gratuitos na internet. E olha que interessante, uma das habilidades que eu desenvolvi foi o cultivo de plantas. Você tem plantas na sua casa? Ou é daquelas pessoas que mata até cacto? Se for esse o seu caso, então preste atenção que eu vou te dar uma dica de um curso gratuito de decoração floral. É só entrar nesse site que está aparecendo aqui no seu vídeo e se inscrever. Assim como eu, você pode aprender técnicas muito boas para não deixar essa plantinha morrer. Sabe o que eu acho fantástico no universo das plantas? É que cada tipo demanda procedimentos específicos para crescer e se desenvolver. E a vida dela depende diretamente da realização desses cuidados. Olha, nós seres humanos não somos muito diferentes. Todos temos muito potencial para crescer em todas as áreas da vida. Mas agora, sendo bem sincera, muitas vezes nos contentamos em realizar menos do que somos capazes. É como se o nosso intelecto, vida espiritual e a qualidade dos nossos relacionamentos pudessem alcançar este nível aqui. Mas passamos a maior parte da vida aceitando ser só uma semente, vivendo na expectativa de que um dia as coisas vão melhorar. Mas desenvolvimento pessoal é uma atividade constante. Desenvolvimento pessoal é investir em si mesmo, se capacitar e aprender a lidar com as diversas situações. Ele está diretamente ligado a uma melhor qualidade de vida, aumento das capacidades individuais e realização de sonhos. Isso quer dizer que nossas atitudes, pensamentos e hábitos podem ser determinantes para alcançar a vida que gostaríamos de ter. Bom, mas chega de teoria. Vamos falar de 4 ações super práticas que tornarão esse desenvolvimento possível. Primeira, decida. Antes de começar o cultivo, você precisa decidir o tipo de planta que deseja, pois essa escolha vai orientar os próximos passos do processo, desde a definição do tamanho do vaso até o lugar mais adequado da casa. Na vida, você precisa definir seus objetivos pessoais,
que tipo de mudança a sua vida precisa ou quem você precisa se tornar para que essas mudanças aconteçam. Anote. Isso mesmo. Pegue um papel, uma caneta e escreva a área da sua vida que precisa de desenvolvimento. E seja bem específico. Por exemplo, quero um tempo de qualidade com os meus filhos. Quero melhorar o relacionamento no meu casamento. Preciso concluir meus estudos ou até, quem sabe, voltar a estudar. Com isso em mente, analise especificamente aonde você quer chegar. Depois de definido isso, comece a listar o passo a passo, ou seja, qual o caminho percorrer, o que fazer, quais ferramentas você vai utilizar para que essa área da sua vida se desenvolva. Ah, e é muito importante lembrar que quando a planta vai crescendo, é preciso mudar de recipiente. Afinal, sem mudança, o desenvolvimento para. Diante disso, não tente cortar suas raízes, ou seja, aquilo que é vital na sua vida para se encaixar em situações que não comportam mais o potencial alcançado. Segunda, prepare o terreno. Nada cresce em solo arenoso e com ervas daninhas. Por isso, jogue fora os pensamentos negativos. Sabe aquele pensamento indesejado que vem tipo, para mim não tem mais jeito? Ou, se eu não consegui antes, por que eu vou conseguir agora? Não verbalize que você não é capaz. Como já dizia minha avó, as palavras têm poder, menina. Aquilo que você verbaliza sai do abstrato e se torna concreto. Portanto, seus pensamentos são determinantes para o seu bom desenvolvimento. E olha, isso não é papinho de psicologia moderna não, hein? A Bíblia já falava, antes da ciência comprovar, que os nossos pensamentos têm poder de nos paralisar ou nos ativar. Lá em Provérbios 23:7 diz: porque como pensou o homem no seu coração, assim ele é. Quando você pensa que sim, é possível, ou que você fará mudanças efetivas na sua vida, a sua mente já começa a trabalhar possíveis caminhos e soluções. Isso não é demais? 3. Regue e adube. Lembra da expressão saco vazio não para em pé? Com plantas e seres humanos não é muito diferente, já que ambos precisam de nutrientes para ter um crescimento saudável. Sendo assim, sua alimentação está diretamente ligada ao seu desenvolvimento. É claro que você não foi feito para viver de alface e muito menos para se entupir de doce. O consumo de álcool e alimentos ricos em açúcar, por exemplo, diminui a nossa disposição e capacidade de fazer boas escolhas. Ao invés de usar os alimentos como fuga das frustrações, que tal utilizá-los de maneira estratégica para solucionar os problemas? Para isso, acrescente ao cardápio da sua família legumes, frutas e vegetais. Esses alimentos trarão vitalidade, clareza mental e energia para a sua vida. Quarta, ilumine. Você deve saber que tão importante quanto o alimento é a luz. As plantas precisam dela para realizar a fotossíntese, que é o processo de transformar energia luminosa em energia química, tão necessária para o crescimento. E nós? Bem, a vitamina D é primordial para a saúde dos ossos e músculos. Além disso, ela ajuda no metabolismo e em uma série de outras coisas. Mas me permita sair do óbvio. Você consegue chegar a algum lugar no escuro? Muitas vezes queremos encontrar o sucesso, mas não temos a luz do conhecimento tão necessária para o nosso desenvolvimento. Pesquise, estude, leia, veja, se inspire. Nunca tivemos tanto acesso à informação como nos dias de hoje, mas ainda vemos pessoas que têm murchado, vivendo com um sentimento de inferioridade por conta da escassez desse recurso. Nossa mente tem a necessidade de expandir intelectualmente, tanto quanto a planta precisa de luz para o seu progresso. Por fim, floresça. Eu sei que nem sempre as condições em que vivemos são as ideais, mas devemos florescer aonde nós estivermos plantados. Ou seja, fazer o que podemos com o que temos hoje para alcançar melhores resultados todos os dias. Você vai se impressionar o quão longe pode chegar apesar das circunstâncias ao seu redor. Sabe aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde? Aqui em casa era assim, e por uma razão bem simples. A vizinha cuidava da grama dela e eu não. Pare de olhar a grama do vizinho e vai regar a sua. Assuma a responsabilidade do seu desenvolvimento pessoal. Sua família merece uma vida com mais plenitude. Hidrate-se, ilumine, cresça. Viva essa experiência.
E no final das contas, você entendeu, né? Somos tipo plantas, só que com as emoções um pouquinho mais complicadas. Ainda bem que temos um jardineiro que nos cuida. Mas este é assunto que fica para uma próxima prosa. Que coisa mais linda, meus queridos. Você fica perguntando, Cris, como que eu vou poder rever isso aí? Vai para o NT Play depois, vai para o YouTube aqui da TV Novo Tempo. E é muito importante. Vamos regar essa plantinha. Que analogia fantástica, hein? Educação vem de casa, uma série especial aqui. E o agradecimento vai, né, para a educação à distância lá do NASP. Mas, Cris, e o programa de hoje? Olha só, eu não vou falar o que tem depois do intervalo, não. Quem vai falar é Lucas Nascimento. Muito boa tarde, meu querido. Deixa comigo, Cris. Muito boa tarde para você, o pessoal de casa que já está aí acompanhando o programa, falando um pouquinho sobre aulas, tudo como é que vai ficar esse cenário em 2021. Já percebeu que eu estou aqui em um ambiente escolar? Tem aula que já voltou, tem aula que não. Será que os alunos vão para a escola, vão estudar, continuar em casa ainda com aula online? Como é que vai funcionar? Com uma coordenadora aqui dessa escola para saber como é que está funcionando aqui, como que eles estão se preparando. Já tem alguns alunos que estão aqui na escola já, tem um pessoal que vai ficar em casa, como é que vai funcionar isso, mas daqui a pouquinho eu volto e você não sai daí. O Entre Família vai para um breve intervalo e volta já. De volta aqui com Entre Família, essa mãe, essa avó já tá grudada na TV aí, eu quero solução, hein? Você não me vendo, que eu quero saber o que me vai falar acontecer daquele remédio que vai ter nessa agora, educação. remédio que toma híbrido, eu quero saber o que é, Carol. Quantos ml eu vou Quantos ml de consumir? híbrido tem que tomar? Quer E que a criança ficar sentada lá na cadeira? Tem que tomar com limão de manhã em jejum? Como é que funciona? Calma! Vai ter aqui especialistas para falar sobre isso, inclusive no âmbito das universidades, viu? Ah, que legal. Mas a gente está falando de escola, universidade, mas acabamos de ver ali um quadro que eu achei muito interessante, porque ele fala da educação, enfim, em outras áreas, né? Então, você está em casa, você é um empreendedor ou quer se tornar um empreendedor, e aí esse processo todo pode se dar também de você buscar informação dentro de casa. E os pais viram que isso é mais que necessário, né? Porque acaba que a gente tem que ajudar o professor a ensinar o filho aquilo outro. É importante que os pais também se empenhem nesse processo, né? Com certeza, eu acho que a criança e o adolescente, ela aprende muito através do exemplo, né? Então, no livro, por exemplo, eu falo muito sobre isso. Se você fala tanto para o seu filho que a educação é importante, mas se você não valoriza, não tem espaço para você aprender uma coisa nova, se atualizar, então o discurso não combina muito ali com a ação que você está querendo que seu filho tenha, né? E aí é muito interessante a gente pensar que o lugar de você aprender é em todos os lugares, em casa também. Então, às vezes, um filme que você está assistindo com seu filho não é simplesmente assistir, mas aí trazendo significado, aí trazendo ensinamentos para aquilo, né? E agora que a gente passou por esse período aí da pandemia, isso ficou muito claro, né? A criança, o adolescente, ele aprende o tempo inteiro, né? E as possibilidades que se estenderam também para a gente aprender através de ensino à distância. Muitas universidades, inclusive, agora terão muito mais aulas no sistema online, porque viram que também funciona, que também é possível, né? O que eu achei legal também é que se falava muito, né, que a gente tinha terceirizado a educação dos filhos e empurrava tudo para o professor, né? E, obviamente, que a gente tem que colocar essa empatia sabendo da realidade financeira. Tem pessoa que lida em casa, tem várias funções, tem gente que perdeu o emprego e tal. E aí é fácil apontar, né? Só que agora, querendo ou não, você estava com um filho que estava no computador ou às vezes nem tinha acesso ao computador, fazendo a aulinha no celular da mãe. Só que aí a mãe se apaixonou pelo empenho do filho. Viu que ela tem um papel, além de toda a carga que tem como mãe, como pai, viu que se a rede não se unir, professor, pai, nada dá certo. Então, quem teve empatia, mergulhou, por mais que estava passando uma crise. Pessoas perderam entes queridos, um ano ácido. Só que dentro dessa coalizão toda, viu-se uma linha de aprendizado, quem se permitiu, além das dores, levantar uma bandeira de vamos lá, ainda há esperança, né? Por exemplo, os meus filhos estão no Fundamental 1, né? Então,
em muitos momentos eu assistia as aulas junto com eles, estavam ali acompanhando e eu me compadecia da pobre da professora que estava ali com aquelas crianças. Certeza! E eu falava, meu Deus, eu falava pro meu filho, falei, Nicolas, os seus alunos, os seus amigos falam muito, você não fica falando assim o tempo inteiro na aula não, né? Para atrapalhar a pobre da professora. Porque assim, é uma faixa etária diferente, né, que eu trabalho. E isso aconteceu muito, sabe? Muitos pais, assim, falavam, olha, parabéns pelo seu trabalho, porque, olha, realmente não é fácil, né? A gente tem vocês têm 40 em sala de aula e conseguir, então, essa parceria foi muito legal, né? De você poder entrar um pouquinho no universo da escola. Eu lembro de uma aula mesmo que a professora do meu filho fez, e ela estava trabalhando ali os seres vivos, e ela trouxe um animal, era uma tartaruga, e foi tão lúdico, e eu parei e eu fiquei assistindo a aula junto, achei aquilo encantador. Então, você vai trazendo essa vivência. É como se essa pandemia nos proporcionou justamente isso, você entrar um pouquinho no universo da sala de aula, você entender os conflitos que um professor vive, mas ao mesmo tempo você entender que dá sim para você aprender, para você desenvolver esse relacionamento bacana ali com o aluno. Então, eu penso que essa empatia, ela ajudou muito, porque agora você sabe, né? Muitos estão voltando e estão pensando, olha, professores, que Deus te abençoe, né? Que seja realmente um ano maravilhoso, porque eu já entendi que não é fácil. Final do ano mesmo, eu fui lá, eu comprei um presente maravilhoso para a professora do meu filho, porque eu falei, olha, você merece, gente. Porque que minha é isso? filha, olha, tem que ter muita paciência. E eu sou professora, né? Então, só que imagina o pai que não tem contato nenhum com a sala de aula, né? Que não tem essa realidade. Então, acho que isso foi muito bacana para a gente estreitar o relacionamento aí. Não só bacana, mas totalmente necessário. E essa empatia, essa parceria precisa continuar, viu? Sim. Os desafios são muitos. Vamos entender um pouco desse cenário? Quem está aí no ambiente escolar é o nosso repórter Lucas Nascimento. E aí, Lucas, o que a gente pode esperar para este ano aí na educação? Tá se conectando aí, tá chegando. Calma, calma que ele já vem. Lucas está ali, né, pegando uma colinha, aprendizado. Tá jogando tá... ping-pong. Ele tava aqui, ó. Ele tá não, pra achei dar que ele tava... raqueteada. Não, tô aqui... Tá nada, gente. Tá preparado. O que é isso? E aí, Lucas? Até perdi já aqui. Eu falei, caramba, faz tempo que eu não entro ao vivo para conversar com vocês. Será que eu ainda sei fazer isso? Foi uma pergunta. Com Agora mais 30 certeza ele segundos a gente sabe. responde. Não, com certeza ele sabe. O povo tá achando que é um vídeo, aí vai pausando pra gente voltar Claro. aqui pra fingir que é ao vivo. Que nada, menino. Você tá achando que é igual aula online na sua casa. Era assim ou não era? Começava a aula, travava, o professor congelava naquela eu fico posição. pensando agora, o professor de educação física fazendo aula. Tá lá, aí daqui a pouco congela. Aí ali, sovaco alto. É assim, meus queridos, é assim a realidade. A gente tá aí. Vamos lá. Ô, Lucas, agora vai, menino, vai com fé que eu tô em oração. Fechado então, fechado. Agora vai. Mas pessoal, é o seguinte, realmente eu estou no ambiente escolar, eu até conversei um pouquinho com vocês antes do intervalo para saber como é que está sendo essa volta às aulas. Será que voltou realmente? O pessoal está em casa, como é que vai funcionar agora em 2021? É o seguinte, eu estou numa escola particular, eles também têm autonomia para escolher quando iriam voltar, tudo, com quantos % de alunos iriam receber, vai continuar em casa. E para conversar com a gente, que estou com a Poliana, que também está aqui, e vai nos dizer como é que está funcionando a realidade aqui nessa escola. Como é que foi essa volta aqui? Nós retornamos com os alunos de período integral. Então, são alunos que ficam conosco o dia todo. Nós voltamos no dia 4 de janeiro. Tá? Um número bem reduzido de alunos nesse primeiro momento e aguardando, na verdade, desde janeiro, quais seriam as expectativas e quais seriam as ordens, o que não seriam autorizados para esse ano retorno. Então, nós estávamos até a semana passada na expectativa ainda, né, da diretoria de ensino, para a gente poder seguir com as orientações. E claro, para essa volta algumas coisas precisaram mudar, né? Quando eu cheguei aqui eu já encontrei álcool em gel ali. Eu quero até mostrar aqui, ó, tem cadeira marcando onde o aluno não pode sentar, onde pode sentar. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que vocês estão se preparando para essa volta às aulas aqui. Na realidade, a escola está preparada desde o ano passado. Foi em outubro a nossa primeira retomada aí com os alunos que precisavam retornar para reforço, para poder ter um acompanhamento aí individualizado. Claro que essas conversas foram feitas de acordo com cada família, né?
E aí, realmente, a gente preparou todo um contexto escolar. Então, nós preparamos as carteiras, nós colocamos álcool gel em todas as salas, nós marcamos a limitação dos alunos, para eles poderem entender que eles não podem estar próximos nesse momento, que é muito difícil, né? Mas a escola realmente, assim, o ambiente escolar foi todo preparado e é um trabalho de conscientização constante também com os alunos. Lembrando da máscara, lembrando que não pode chegar próximo ao amigo, lembrando que a gente não pode dar toque nesse momento, reforçando do autocuidado, que eu preciso me cuidar para poder cuidar do próximo também. Então, é todo um trabalho de conscientização do aluno e do ambiente escolar também. É toda uma mudança, tanto para os alunos quanto para vocês também, né? Sim, para a gente principalmente. E retomar para o ambiente escolar. Rapaz, o papo estava tão gostoso, estou na fé que vai voltar. Será que não voltou? Olha aí, vamos ver. Também, trabalhar isso conosco antes, que eu preciso... para poder cuidar do meu aluno, para poder conscientizar esse meu aluno, para poder tê-lo no meu ambiente escolar também. E uma outra pergunta é a seguinte, tem alguns alunos que já estão por aqui, já estão aqui na escola, mas alguns alunos vão acabar também estudando em casa, vai continuar com aquele processo de aula online, né? Qual que está sendo a diferença aí? Tá, então, na verdade, o nosso ano letivo ele começa dia 1º de fevereiro, tá? Então, no seguinte esquema, são os 2 formatos. Então, nós vamos fazer um esquema de escalonamento. Então, assim, qual foi a opção do colégio? Nós vamos fazer a escala. O aluno, ele tem a opção de vir uma semana na escola. Dentro dessa semana, a mãe ela vai optar, eu não quero mandar todos os dias, eu vou mandar 2 vezes na semana. Ok. Aí fica, de acordo com cada família, escolher qual é o formato, quais os dias, né, que esse aluno será enviado para a escola. Então, esse aluno ele vai ter direito de vir uma semana sim, uma semana não, de acordo com o nosso número de alunos que nós temos matriculados, porque nós podemos ter aqui no colégio 35% de alunos presentes aqui conosco. Tem aluno que optou por nem vir presencial, tá? Esse aluno vai ficar em casa, tendo uma aula online ao vivo. As aulas, ela acontecem de maneira híbrida, então, assim, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que a professora está com o aluno em sala de aula, ela está também com o aluno ali via online. Então, os professores, eles fizeram essa adaptação desde o ano passado já. Não foi uma adaptação fácil, mas a gente está conseguindo de pouquinho em pouquinho vencer essas barreiras e atingir esse aluno de diversas formas, das formas que a gente pode estar levando esse conhecimento para dentro da casa. Continuar aprendendo, que é o mais importante. Plena, muito obrigado por você aceitar conversar com a gente, contar um pouquinho mais sobre a realidade aqui na sua escola, tá bom? Boa tarde para você, obrigado. Obrigada. Cris, Carol, volto com vocês aí no estúdio. Muito bem, Luquinhas, parabéns pelo esforço. É isso aí, meu querido, né? Pandemia nesse quesito, praticamente isso é a vida. Você está fazendo algo, para, volta e tal. Esses dias a gente estava até comentando, Carol e Fê, sobre um roteiro que a gente estava analisando, escreveu alguns roteiros, e um escritor ele fez um filme sobre a entropia. É uma grandeza da termodinâmica que ela tenta calcular o grau de caos ou de questões lineares, né? E a pandemia fez isso, acabou quebrando, né? Você pega um copo, mas agora eu vou ter que formar. Não, agora você se obrigou a tentar pegar caco por caco e tentar criar. O ser humano pegou o caos. Aquela professora está falando de critérios dentro de algo que não é palpável, né? Não é palpável. E, inclusive, a Fê estava falando algo que ela teve que dar os parabéns, por exemplo, para a professora dela. E esses dias a gente estava falando de quanto isso está sendo benéfico agora. Disse assim, parabéns, você mãe que suportou a pandemia, porque a gente não está vendo um futuro de mudanças da pandêmico, Exato. só que a gente não pode perder a esperança. E nesse momento dizer algumas palavras está tendo um peso. Tipo um exemplo, quem dirige uma escola, reúne os professores, parabéns. Não só falar que está um caos, mas assim, gente, nós passamos o ano de 2020, conseguimos formar pessoas. Aquela pessoa que se formou com canudinho online. Não fica falando que ela perdeu as fotos, que não teve. Não, parabéns, você conseguiu se formar no meio do caos. Então, Uma agora, corrente do bem. ressignificar, eu acho que é a grande Exatamente. palavra desse momento. Pegar o momento e dizer assim, estamos vencendo. É isso, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu sei que não está no modelo que você tinha pensado, né? Que é exatamente o que o Cris está falando, né? Quebra de um modelo formal e normal, aquilo que a gente estava acostumado no cotidiano, e essa quebra nos obriga a reinventar. E é bom que isso aconteça de vez em quando na vida. A gente não gosta, não. Sim, mas Não é confortável, né? Mas eu penso assim, que o principal ponto é a saúde emocional, né? Por exemplo, o ano passado, quando assim que surgiu a pandemia e aí as crianças
crianças vieram para casa, muitos pais, eles surtaram, porque eles queriam dar conta de tudo, né? Então ele queria que assistir aula por aula, fazer atividade tudo direitinho. A nossa rotina num outro modelo. Né? Exatamente, somado a trabalhar em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, então assim, sobrecarregou. E aí a minha fala sempre era assim, dê conta daquilo que é primordial, porque esse ano vai ser um ano atípico, foi um ano atípico, né? E 2021 também, porque nós também ainda estamos nesse processo de reorganizar a vida. Então assim, é primordial até para você não sobrecarregar o teu filho, porque para ele também vai ser um ano difícil, né? Um ano que vai ter que rever muito conteúdo. Então assim, selecione aquilo que é primordial. Eu estava conversando com a Carol, eu tenho algumas metas, se eu não conseguir realizar poucas coisas que eu estabeleci, eu vou terminar o ano feliz e realizada, né? Porque metas reais, né? Metas reais, é pé no chão, porque senão você fica doente, você adoece. E aí a saúde emocional, ela precisa ser primordial nessa situação. Não só para o professor, como para a criança, para o adolescente, para o pai, para todo mundo que está dentro desse contexto, né? Família como um todo e a escola, né? E agora, quando a gente fala desse processo, a gente está falando de quem foi difícil lidar com aulas e tal, mas teve um grupo de pessoas que simplesmente falou, olha, realmente não dá para mim. Não, meu filho, ele não vai na escola esse ano, ele não vai. E aí essa pessoa tá assistindo, tá falando, não, eu desisti, eu não dei conta, eu tô derrota. Calma, minha filha, o que é isso? Respira fundo, deu conta sim. Tá chegando aqui com essa família inteira, que no final do ano tá com saúde, tá bem, para recomeçar, deu conta sim. Então respira fundo. Foi uma dica aí para quem não manteve os filhos na escola, porque muitas escolas públicas, por exemplo, né, muitos alunos não tinham condições de ter o celular da mãe, que a mãe estava trabalhando, não tinham um computador dentro de casa e não puderam acompanhar de forma alguma, não tinha como pegar um xerox, uma folha copiada ali da sala para fazer em casa e depois devolver para a sala de aula, né? Essas famílias que vão precisar fazer o ano novamente, começar, quem sabe, a mesma série ou passar para outra, mas com reforço, como elas podem lidar com esse processo? Respira e acolhe isso, porque nesse meio caminho aí que você está citando, é muito importante isso que você falou, houveram muitas famílias que perderam familiares, então tiveram que lidar com o luto, né? Então muitas crianças não tiveram condições realmente de continuar, muitos pais não deram conta disso. Eu tenho 2 filhos, né? Um tem 5 anos, o outro tem 6. O Nicolas, ele está indo agora para o 3º ano, então o Nicolas eu fiquei ali, estava no processo de alfabetização. O Theo ainda era um pouco mais lúdico. Quando chegou ali no mês de outubro, eu estava surtando já. Que era muita massinha, era muita tinta, era muita coisa. Então, eu falei assim, bom, como eu sei que ele vai ter um longo caminho ainda, eu posso pegar um pouco mais leve aqui e foquei mais no outro filho. Então, esses ajustes, eles foram feitos até por nós, que somos professores, estamos acostumados com a rotina. Imagina o pai que não tem esse contato, né? Então, assim, é o acolher, é isso que você falou. Você chegou vivo até 2020, está tudo bem, saúde emocional mais ou menos preservada, ótimo. Vamos pensar no próximo ano. E aí entra a parceria. Então, também não adianta agora querer cobrar da criança ou mesmo do adolescente que ele dê conta de tudo, porque também foi um ano atípico para aquela criança, aquele adolescente. Então, é a parceria, né? De falar assim, a vida vai voltando ao normal aos poucos. E a rotina escolar também. Então, não se cobre tanto, né? Não coloque ali metas extremamente altas para não gerar essa frustração, porque todos nós ainda estamos vivendo essas questões emocionais da pandemia, do confinamento, né, da questão do luto, do medo, da insegurança. Muitas famílias perderam o seu emprego, tiveram que tirar o filho da escola. É instabilidade em todas as áreas da vida. Inclusive, ainda hoje, nós vamos ter aqui, você vai conhecer um projeto que acolheu professores aí, dando para eles mais saúde mental, Cris. Muito bem, e daqui a pouquinho também a gente vai entender um pouquinho dessa questão universitária, essa questão do híbrido, será que vai funcionar, como é que está nesse ano e tal, mas a gente faz uma pequena pausa e volta já já com o seu comentário aqui, 12983150249, não sai daí.
De volta aqui com Entre Família, tava com uma saudade de você, menina. Que isso? Ao vivo faz a diferença, porque a gente agora tá falando aqui, ó, todo Brasil ao vivo. E agora eu quero te dar aqui um presentaço. Não é assim, essa aqui presente, que outro dia. Não, é agora, é já. E você comigo aqui, ó, já pega o celular, que daqui a pouquinho eu vou te passar o número. Fica esperto aqui, já tá lendo aqui o número? Esse presente aqui, ele vai para sua casa. É a revista Entre Família. Aqui tem temas para lá de especiais, você já sabe. Vamos falar sobre a educação de filhos, sobre o relacionamento, né? Sobre a comunicação do casal. E aí você imagina, é leitura? Isso aqui é para pôr lá no cestinho do banheiro. Não é para sentar no banheiro para assistir isso aqui, não, minha filha. Isso aqui é um estudo, entendeu? É um estudo. Para você ter uma noção aqui, ao final de cada um desses capítulos aqui, destes temas, tem aqui um ponto muito importante. Foca aqui nesse quadradinho, esse quadradinho azul aqui. Eu estou até daltônica, né? Esse quadradinho azul aqui, ó. Minha decisão, tá bonito? Tá bom? É decisão, tá? Ó, na prática. O que eu vou fazer na prática aqui para solucionar esse problema aqui da comunicação na minha casa? Qual é a minha decisão em relação a esse problema de comunicação? Ó o questionáriozinho aqui, que você vai escrever aqui do lado. É estudo, é isso aí. Nós estamos falando aí de volta às aulas, da importância de a gente sempre ter um conteúdo que consiga lidar com as dificuldades aí, não só da questão acadêmica, mas também do dia a dia, na prática, na vida, viu? E é isso, então você vai estudar, você vai pegar essa revista aqui para estudar, né? Para ler, para abanar em casa, tá calor, vai abanar. Pega aquela revista ali, menino, para abanar. Não, menino, isso aqui é para estudar. Então, você pede agora e ela vai de graça para sua casa. 0 operadora 12 21 27 31 21. Pede aí pelo seu WhatsApp. Pega dessa mão dessa criança aí. Ficou a pandemia toda com esse celular que parece que é dele. 12 982 44 4449. Você leva a revista Entre Família e ela vai de graça para sua casa, viu? Mas você sabe que o nosso programa ele não acaba de tanto conteúdo, tanta informação, e agora nós vamos entender o que é esse negócio de híbrido, se não é, se é de bebê, se a gente põe um leitinho por cima, se vem cru mesmo, se é só descascar. Como é que é, Cris? Vamos entender ou não? Muito bem, vamos entender sim, né? No começo do programa falamos aí desse bicho híbrido e tal. Eu sei que você está se acostumando com vários termos, né? Olha, Covid-19, tem até uma experiência já em consultoria, a gente tem que se informar. E falando em informação, a gente foi buscar aí uma especialista em educação, que é a Maria Elisa de Aguiar, ela que é fundadora aí de uma faculdade lá em Rondônia, né? É o Centro Universitário São Lucas, foi reitora por 10 anos e atualmente ela é presidente mantenedora aqui da Faculdade Santo Antônio de Caçapava. Então ela tem um currículo extenso para deixar bem claro para você o que é essa questão de híbrido, será que vai dar certo? Vamos falar então com a Maria Elisa de Aguiar. Maria Elisa, muito boa tarde, muito obrigado aqui por aceitar o nosso convite. Parabéns aí pela essa história em prol da educação, a gente sabe que é a base de qualquer país. E a gente queria que você explicasse um pouquinho do termo, o que é essa educação híbrida para o nosso telespectador. Boa tarde. Boa tarde a todos. O ensino híbrido vem ao encontro da atualidade e eu penso que o Covid acelerou o que já se caminhava para acontecer. Então, o que acontece? Tudo que é teórico, tudo que é parte teórica, pode estar na rede, podemos ensinar de forma remota, e os procedimentos práticos, estes têm que ser presenciais, e estes são presenciais. Muito bem, Maria, tem muita gente que fala, né, que o híbrido seria uma aposta. A gente já está vendo hoje uma realidade, como você falou, né? Talvez alguns processos que demorariam aí 5, 10 anos para serem absorvidos, deu credibilidade até no meio dos professores, dos pais que tinham isso. Eu acho que a distância, porque a tecnologia hoje faz você ficar perto do que você quiser, acelerou alguns processos. Agora vai ter que ser feito na medida certa, como você falou, né? Algumas coisas não tem como ser dribladas, como a questão pessoal, enfim. O híbrido não é mais uma aposta, porém ele vai ter que ser aplicado da maneira correta daqui em diante, né? Penso que sim. Esse foi um processo de evolução e como todo o processo de guerra, que eu acho que nós estamos vivendo um período como se fosse uma guerra. Então, os processos se aceleram muito. Nós caminhávamos para isso, em muitas universidades do mundo já acontece isso, Harvard já se fazia isso,
Enfim, em todo mundo já se faz isso, né? E, então, há uma disruptização da educação neste momento, onde nós somos obrigados a estar no uso da tecnologia para que a gente possa continuar caminhando. A diferença entre o ensino, o que aconteceu no momento, nós tivemos que nos migrar do ensino totalmente presencial para o ensino híbrido, que nós fizemos com o ensino remoto, onde as aulas não são gravadas, elas acontecem simultaneamente no mesmo horário que elas aconteceriam se fossem presenciais, e que foi necessário se investir bastante em tecnologia para que todos pudessem ter acesso às aulas, aos vídeos, enfim, para que tudo ocorresse na normalidade, dentro da normalidade possível. Eu penso que foi exatamente isso, foi uma aceleração do processo que pela necessidade, teve que acontecer. Eu acho que não retroage mais essa questão do uso da tecnologia para a aprendizagem. Elisa, eu achei muito importante o cenário que você colocou. Realmente estamos vivendo um cenário de guerra. E é claro que grandes invenções surgiram muito nesse cenário, né? Guerras anteriores, infelizmente, e outros quesitos, surgiram grandes invenções. Eu creio que a gente vai estar daqui a um tempo falando de algumas invenções que surgiram nesse momento pandêmico. Agora, um ano de avaliação, o ano de 2020, 2021, já tendo base do que vivemos, quais são os desafios do híbrido para esse ano? Para esse ano de 2021, quais são os desafios agora que nós temos pela frente, ainda que faltam? A gente sabe que algumas pessoas não têm acesso à internet, a gente sabe que algumas pessoas ainda desconfiam, então ainda não, no meio desse cenário de guerra não deram credibilidade. Quais são os desafios que nós temos hoje, tanto do lado dos pais quanto dos professores no híbrido? O ensino híbrido, eu acho que ainda continua o desafio principalmente no ensino médio e no ensino infantil, que é extremamente novo, e a população do Brasil não está preparada para ter internet de boa qualidade e ter acesso à internet, aos computadores. O que nós vimos? Uma grande discrepância de acesso por questões sociais mesmo. As pessoas em lugares mais longínquos e mais pobres não tendo acesso de uma forma adequada aos meios de comunicação. Penso que tenha que haver políticas governamentais que diminuam esse abismo de tecnologia que existe entre o pobre e o rico, ou o pobre e o melhor, que consegue estar em locais melhores e ter melhor condição de vida. Elisa, muito obrigado pela participação, obrigado por tirar um cantinho aí do seu tempo, parabéns pela sua história de educação. Eu acredito que tudo passa pela educação e nesse momento, desse cenário de guerra, que bom que nós temos aí armas como essa, né, de pesquisa, pessoas que se aprofundam para fazer com que o processo seja mais leve e mais suave. Leve o nosso abraço aqui do programa. Muito obrigada, um abraço a todos. E vamos enfrentar essa pandemia com o ensino híbrido e vamos passar por isso. Muito bem. Vamos lá, bola para frente. Obrigado, querida. Olha, você de casa, você viu aí, né? Nada de deixar a peteca cair. E cada um tem uma peteca mais pesada que a outra, cada um tem uma condição e a gente está aqui para ser uma resposta positiva. Vamos voltar, que eu sei que você de casa está falando, Carol. Eu acho que o quadro que a nossa especialista em educação falou sobre essa discrepância, a gente sabe, falando aqui, cada um tem uma realidade, né? Alguns têm acesso à internet, outros ficaram pegando em vizinhos, outros ficaram no celular, e a gente está aqui sabendo da história de cada um e que esse programa possa ser uma ferramenta ativa nesse momento. Com certeza, é uma ferramenta ativa, inclusive porque a gente gosta de te ouvir, viu? Você achou que a gente ia ficar aqui falando sozinho? Nada disso. Abre o coração, abre seu WhatsApp, manda aqui pra gente, 12-98315-0249 na tela, nossa primeira interação ao vivo aqui deste ano. E a Graziela vai abrir aqui a Novo Tempo.
o Entre Família falando desse assunto aí. Sou mãe, professora e amo a Rede Novo Tempo. Que legal, Grazi. Dentre os vários medos, né, me preocupa em como essas crianças vão estar a nível de conhecimento para as expectativas no novo ano. Já que no início sempre fazemos um diagnóstico para sentir o nível da sala em vista ao que teremos que aprender. Ou seja, né, a Grazi está falando um assunto muito importante, que é essa questão do nivelamento escolar, né? Então, o primeiro passo dos professores neste momento é entender quanto aprendeu e quanto cada um aprendeu, e mais do que nunca nós vamos ter que personalizar a educação dentro de uma mesma sala de aula para diversos alunos. Exatamente, né? E é uma realidade que todos vão enfrentar. E aí a gente traz isso para o lar, para a família. Eu costumava dizer para os meus alunos, alguns alunos se dedicaram muito no ensino à distância, né? Eles estavam sempre perguntando, tirando dúvida, participando, e outros estavam ali que a gente tinha até dúvida se estava mesmo ou não, né? E o pai, às vezes, tudo bem, vai passar, esse ano é um ano mais tranquilo, mas esse ano de 2021, essa criança que não acompanhou, ela vai ter dificuldade. Então, cabe ao pai agora fazer esse diagnóstico. Então, como que foi 2020? Será que meu filho participou, meu filho aprendeu realmente? Ou será que agora eu vou precisar buscar outras ferramentas para que meu filho não fique atrasado, para que ele realmente aprenda e que supra aquilo que ficou de defasagem do ano passado? Então, esse trabalho de conscientização. Não dá para agora achar que a gente chegou em 2021 e a criança, nossa, que bom, aprendeu tudo e vai continuar. Talvez vai precisar ali de uma aula de reforço, vai precisar ali, de repente, de uma nova rotina de estudo, de se dedicar um pouco mais para correr atrás de algum prejuízo, né? Ou, por exemplo, alguns cursos online, hoje tem muitas possibilidades para ir cobrindo essas lacunas que ficaram dentro da educação. E existem estudos que comprovam, assim, por exemplo, uma criança de 6º ano, ela só vai conseguir nivelar o que ela perdeu neste ano lá para o 9º ano. Então, até chegar no 9º ano, o professor, a educação como um todo, né, e isso em todos os lugares, ela vai precisar estar sempre retomando, porque, de fato, nós ficamos aí um ano inteiro letivo, praticamente, nesse formato que, como ela mesma explicou, não era um formato que estava fácil, não era um formato que a gente já tinha domínio, né? E muitos não tinham a internet em casa, não tinham domínio, computador, nem ferramenta. Então, assim, agora é o momento realmente de começar a correr atrás desse prejuízo. Agora, Fernanda, eu lembro que o que tranquilizava ou colocava terror nos pais era a entrega de boletins, né? Era. O território da escola, né? A professora, infelizmente a gente está perdendo um pouquinho aquele respeito, sabe? Agora você fica aí quem vai falar com a professora, né? Mas sempre o ambiente escolar ou a entrega de boletins, na época, tranquilizava, porque você falava com a diretora, falava com a supervisora, algumas escolas têm as psicopedagogas, davam era o momento daquela anamnésia do filho. Como é que está funcionando agora na questão online? Está acontecendo a mesma entrega de boletins em PDF? Como é que está funcionando a reunião dos pais? O que está mais gritante nessas reuniões? Socorro, não estou conseguindo. Você como professor e como mãe agora, Fê, qual o cenário dessas reuniões? Então, assim, hoje a escola tem focado muito no aluno que está com grande dificuldade. Então, como eu disse, alguns alunos dominaram muito bem as novas tecnologias, eles têm uma boa internet, têm bom computador, o pai auxiliou e deu tudo certo. Outros não. Outros estão realmente... alguns foram para casa do tio, do avô, que mora lá no sítio, que não tem internet, que pega sinal de vez em quando. Então, assim, hoje a escola tem focado muito nessas realidades, né? Para poder realmente minimizar esse impacto na vida desses alunos. E aí, o que tem acontecido? A escola faz as reuniões pedagógicas, continua mandando todas as informações, e agora não é mais informar só a criança, agora é o pai. Então, o pai que não está olhando o e-mail, que não baixou o aplicativo da escola, ou que não pega o telefone para ligar, muitas vezes, para poder verificar, ele está sem essa informação. Então, agora é meio que assim, como se a gente tivesse que educar também a família. Né? Pai, a gente mandou no seu e-mail, olha, dá mais uma olhadinha, a atividade está lá. E essa devolutiva, né? Então, sobrecarregou muito a questão da organização da escola, que agora as provas vêm online, enfim, uma série de fatores. Então, é o conscientizar, é pensar, por exemplo, agora como mãe falando, né? É difícil mandar as atividades online dos meus filhos? Nossa, é muito difícil. Você faz, você tira foto, você sobe e muitas vezes trava e depois não consegue, mas eu tenho 2 crianças. Né? A escola tem quantos alunos?
Então, por isso que eu falo que foi interessante eu perceber esses dois cenários, porque ali a escola está tendo que receber milhares de atividades que também não chegam, que também... Enfim, então é muito você entender o que eu posso fazer para simplificar esse processo para todos, para o meu filho, para a escola e para mim como família, né? No caso, como mãe, o que eu posso fazer para que isso se torne mais leve possível? É isso, conseguir aí encontrar o meio termo do processo, compreendendo os dois lados da moeda. Olha só, relaxa. O importante é você sair desse ano aqui, ó, com saúde mental ok, entendeu? Lidando com esse processo. Inclusive, quando a gente está falando de saúde mental, você vai conhecer aqui um projeto, né, que foi aplicado na educação adventista no sul do Brasil, que acolheu os professores e cuidou da saúde mental desses professores tão queridos que nós valorizamos este ano, viu? Como nunca. Vamos falar sobre isso. Quer conhecer esse projeto? Então continua aí com a gente. Você quer falar aqui com a gente? Manda logo esse WhatsApp. O que é isso, menina? Nós vamos te ouvir aqui. Bora lá? O intervalo é rápido, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. E aí, tá gostando? Eu tô matando a saudade de estar ao vivo, ainda sendo uma ferramenta ativa num assunto que eu tô aprendendo aqui, viu? Imagine você de casa, continue mandando a sua participação no 12983150249. Agora a Carol prometeu aí uma matéria especial vindo do sul do país, né, Carol? É isso mesmo, olha só, a gente sabe, não foi fácil, hein, professor? Você tem os nossos parabéns, é isso, meu nosso abraço à distância, porque não foi fácil para ninguém. E essa foi a mesma realidade ali no sul do país, no Paraná. E aí você vai entender um pouco de como esse projeto acolheu professores como a Flávia, que vai contar um pouco da experiência dela para nós aqui. Pode rodar o VT. A sala de aula está assim, vazia desde março, quando a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia do novo coronavírus. Embora a tecnologia traga inúmeras possibilidades para encurtar distâncias entre professor e aluno, essa nova forma de interação ainda traz inúmeras dificuldades e desafios, especialmente para os educadores. O tempo para cada atividade, que antes era bem definido no dia a dia da Flávia, logo virou uma bagunça e o desequilíbrio cobrou seu preço. Eu estava aqui na cozinha, ainda não tinha arrumado o quartinho para trabalhar e estava minha filha buzinando no ouvido, marido gritando aqui pedindo coisa e coisa para fazer aqui, celular tocando, pedindo coisa da escola e preparando a aula para o dia seguinte e ainda tinha que gravar vídeo. Então eu entrei num limite tão grande, assim, num estopim, vamos dizer assim, que eu saí desesperada daqui, fui para o quarto dos fundos ali, sentei no chão literalmente e chorei. Chorei copiosamente, que meu marido ficou desesperado de me ver naquela situação, e a minha filha também. A saída encontrada por ela foi solicitar atendimento psicológico online por meio do projeto Cuidando de Quem Cuida. A iniciativa é desenvolvida pela Educação Adventista no sul do Paraná, através de uma equipe de psicólogos que ficam disponíveis para atender as demandas que surgem. O professor ele ficou numa situação muito instável. Ele tinha toda uma demanda de trabalho, ele tinha toda uma demanda de fazer algo novo, ele tinha toda aquela preocupação, como é que o meu aluno vai aprender aquilo que eu estou acostumado a ensinar de forma presencial, à distância, e mais a demanda toda da casa. No início, o projeto era voltado apenas aos professores e funcionários, mas com o passar do tempo, pais e alunos também estão começando a ser beneficiados pelo atendimento. A gente estava identificando o sofrimento tanto dos alunos que estavam passando por esse momento, quanto dos professores em precisar lidar com todas essas novas tecnologias, assim, de susto. Então, eu imagino que oferecer um suporte, um apoio psicológico foi mais que necessário. E é lindo ver como esse projeto pode ajudar na prática as pessoas que estão em sofrimento de alguma forma. O Cuidando de Quem Cuida é como se foi uma rede que acolheu esse professor, deu suporte, proteção. O professor percebeu que ele tinha um lugar onde buscar apoio, onde ser ouvido de forma ética e especialmente ser cuidado.
porque afinal de contas ele é quem cuida do aluno. Ele precisava estar bem para continuar fazendo aquilo que de melhor ele sabe. E deu super certo para Flávia, lá do início da reportagem, que já reorganizou toda a vida outra vez. O projeto para mim foi a salvação, vamos dizer assim. Salvou casamento, salvou filhos, salvou trabalho, né? Salvou a mim quanto pessoa, porque às vezes a gente só pensa no trabalho, só pensa no casamento, nos filhos, mas também a mim, porque a minha psicóloga ela cobra muito isso. Mas e você? Você está falando para mim da Manu, do marido, mas e você? É isso aí, nós queremos saber. E você, Flávia, como é que você tá? Nós queremos saber dessa resposta. Verdade. Será que ela... A gente consegue falar com ela agora? Cris? Flavinha, será que ela tá aí? Tá conectada? Não acredito. Flávia, muito boa tarde. Como é que você tá, mulher? Boa tarde. Não tô ouvindo a Flavinha. Flavinha, eu tô vendo que você tá feliz. Agora voltou. Agora sim. Eu sabia que ela estava sorrindo. Olha, o seu sorriso é uma grande resposta pra gente. Como é que você tá, Flavinha? Você tá bem agora? Tô bem. A gente está um pouquinho ansioso agora com a volta, né? Mas, como eu falei na reportagem, assim, hoje eu consigo trabalhar as minhas emoções, né? Por causa do projeto. Né? Hoje eu estou bem, estou ansiosa, mas não tanto quanto eu ficaria se fosse outra época, né? Sem esse acompanhamento que a gente teve. Até, inclusive, hoje mesmo, a minha psicóloga já entrou em contato para marcar já o início, porque ela voltou agora de férias, né? A psicóloga do projeto. Então, já vamos iniciar de novo, não vamos parar. Mas, assim, eu posso dizer que eu estou bem. Tem dias altos, dias baixos? Tem. Mas faz parte da vida. Mas o importante foi que eu aprendi a lidar com isso, porque não foi fácil. E aí, Flávia, nesse aprendizado aí, com certeza você começou a incluir algumas situações saudáveis, algumas escolhas e tal, que você foi fazendo durante a vida aí, nesse processo. Conta pra gente, abre o coração. O que você fez aí? O que você incluiu na sua rotina para te dar mais saúde mental? Então, a questão principal para mim era a organização do trabalho em si para me dar mais saúde mental, né? E também isso atrapalhou muito a minha vida da questão de alimentação. Eu não tinha horário para almoçar, eu não tinha horário para jantar, eu não tinha horário para dormir. Então eu consegui reorganizar tudo isso, né? Voltei a comer nos horários certos, voltei a fazer a minha parte de meditação, as coisas da Bíblia e tudo mais. Consegui também entender que eu tinha que trabalhar só até um certo horário. Não precisava me matar de trabalhar, né? Eu conseguia vencer todas as coisas. E isso foi colocando para mim uma melhora tanto no sono, que eu estava assim, eu falei até uma vez que a gente teve um dia que eu fui dormir, quer dizer, não dormi, só deitei às 5 da manhã para às 7 horas estar acordada para ficar respondendo mensagem, né? Então, assim, tudo isso eu consegui organizar e me deu mais saúde mental. Né? A parte física ainda estamos no processo. Uma briga todo dia. Tá indo, Flavinha, tá indo. É isso aí, ó. Você já viu, não deixou de ser uma meta. E o que eu acho bacana, a nossa profissional anterior que falou conosco aqui, ela citou o nosso momento como um cenário de guerra. E se você puder analisar a história, várias invenções surgiram em uma guerra. Se você analisar uma pessoa que passou por um momento de uma doença e conversar com ela sobre a forma como ela vê a vida, ninguém quer esse cenário. E não mudou, nós estamos ainda no momento pandêmico. Agora eu queria te perguntar, Flávia, como que você organizou isso na sua cabeça? Por exemplo, a gente só pode mudar aquilo que está nas nossas mãos, por exemplo. A gente não consegue mudar a pandemia no geral. Um exemplo, eu não consigo mudar minha doença de fibromialgia. O pessoal fala, Cris, como é que você lida com a dor? Eu não tenho como tirar essa dor. Passei agora meu aniversário com dor, minhas férias, depois de 2 anos sem dor. É o que eu tenho nas minhas mãos. A gente não pode desistir, né, Flávia? Esse ano já comecei outro, correr de novo e tal. A gente não pode parar. Como é que você organizou a pandemia na sua cabeça? Eu acho que isso que é importante para quem está em casa agora. Então assim, com a questão do cuidando de quem cuida, né, eu acabei assim buscando uma maneira de aprender a me organizar. Eu sou muito ansiosa. Né? Eu tenho uma ansiedade muito grande. Mas aí, com isso, a minha psicóloga foi me orientando a como me organizar. Então, eu busquei também ajuda fora psicóloga. Né? Eu estou fazendo um acompanhamento com uma mentora, né? E ela está me ajudando a organizar de várias maneiras, né, a minha vida profissional e pessoal. Então, assim, não é fácil, como você colocou, é difícil? É difícil. Mas você tem que colocar
como é que fala, na sua cabeça que você pode. Eu tinha muito essa dificuldade, eu colocava muito assim, eu não consigo, é difícil, estou cansada. E com a psicóloga e mais a mentoria que eu estou fazendo para aprender a me organizar dentro dessa pandemia, eu estou conseguindo, assim, já alcançar algumas vitórias, né? É uma luta diária, não acontece da noite para o dia, mas eu sei que eu posso, entende? Então, assim, a gente já está nesse processo. E também a questão do aprendizado de entender que eu tenho os meus limites, eu tenho que não posso ultrapassar os meus limites, né? Então, a gente tem que também aprender a se respeitar. Vai até aqui? Pronto, cheguei até ali. É autoconhecimento, né, Flavinha? Autoconhecimento, respeito, amor próprio, porque desta forma, quando a gente se cuida, a gente consegue cuidar das pessoas que a gente mais ama, que eu acho que é essa base aí para nossa saúde e equilíbrio em todas as áreas da vida. Flávia, muito obrigada, viu? Corajosa, abriu o coração, falou da realidade mesmo. É isso mesmo, sentei no chão e chorei. É isso. Agora tô bem? Tô bem, tô seguindo aí a vida. Vai dar tudo certo. As metas vão ser alcançadas aos poucos. Brigadão, viu? Um abraço. Obrigada, beijo, tchau. Tchau, tchau. É isso, você viu? Você achou que era só com você? Não, meu filho, não. Todo mundo chora e você não é obrigado, não. Você não está aguentando. É isso mesmo. Está entalado aqui? Abre o coração. Nada de ficar entalado, não. Abre o coração. O que você está falando aí desse lado aí? Vamos ver? Vai lá, compartilha com a gente aí seus conhecimentos. Como é que você está lidando com esse momento aí de volta às aulas? Qual a sua visão? Na tela, uma interação aqui. Quem está falando com a gente é a Andréia. E aí, Andréia? Abre o coração, querida. Vamos lá. Sou professora. Temos uma teacher aí, ó. Sou professora de educação infantil e mãe. Já está com gabarito. Mostrou o currículo. A gente já respeita, viu, Andréia? Um ponto positivo nessas aulas online foi a aproximação que tive com os pais das minhas crianças. Foi justamente o que a Fê colocou aqui também. Mesmo que virtualmente, coisa que no cotidiano escolar não teria acontecido com tanta facilidade, por conta dos horários e da rotina. Começou a ver os ganhos. Gostei, Andréia. A educação só acontece com a parceria das famílias e esse contexto mostrou como somos importantes na vida das crianças, não só pelas questões educativas, mas também na questão emocional, afetiva e entre outras. Eu fico imaginando todo o contexto que ela desenhou, parceria, uma professora que viu os pais, aquele pai que talvez só pedia para a mãe ir lá conversar, viu o casal. Uma vez por semestre. Uma vez por semestre poder ir lá e tal, como se fosse um dever ir lá, voltar e retirar. Mas o cotidiano. E uma coisa que ela falou também, eu acho que a criança, ela quer estar em grupo, não pode. Mas em um grupo online, ela consegue ver outras risadas, ela consegue ver. E ela que teve um carinho pela professora, ela consegue ter um carinho a mais, além do rol da casa. A gente se ama, mas a gente se enjoa, povo. A gente se enjoa. A gente precisa, às vezes, brigar até com o cachorro que está na rua, porque a gente precisa ver outras pessoas. O ser humano foi feito para se sociabilizar. Estou falando bobagem, as crianças precisam, nem que seja de um carinho da professora distante mesmo, né? O que mais afetou, né? Eles sentem falta, né? Eu vi agora a escola voltou com algumas atividades também, né? Para que eles pudessem ter uma aula ali diferente e eles faziam questão de estar lá. E por que vocês estão aqui? Não, porque a gente não aguenta mais ficar em casa, a gente precisa ver gente, a gente precisa sair. Então essa questão social foi muito importante. Pegando o depoimento dela também, acolher essa dor, como ela disse, sentei no chão, chorei. Então, ela acolheu a dor, mas ela buscou uma solução. E eu acho que esse é o caminho, sabe? Dessa vivência que a gente está tendo. Então, é claro que muitas coisas vão afetar o nosso emocional, vão afetar a nossa vida, a questão social das crianças, mas o que a gente pode fazer para buscar uma solução? A terapia é perfeito, né? Eu estou em terapia o ano inteiro, porque assim, toda vez que eu penso em encerrar a terapia, vem uma coisa nova, surge uma rotina nova, né? Para a gente poder lidar com tudo isso. E aí, organização é a palavra-chave, tanto para nós, quanto para a criança e para o adolescente. Se ele não tiver uma rotina, mesmo que seja uma rotina mais leve, ele vai se perder no ano letivo. E sabe o que é interessante nesse processo de rotina? A nossa diretora aqui, Patrícia Piper, aqui, que nos ouve nesse momento, está dirigindo esse programa aqui. Uma vez ela falou de um grupo. Olha, esse grupo aqui, Fly Lady e tal, de aqui para você aprender uma rotina de limpar a casa e tal. Eu entrei no grupo, aí o povo começava a falar, já fiquei desesperada. Falei, eu não quero entrar nesse grupo, vou sair desse negócio aqui. E aí o grupo começou a explicar alguns processos de rotina. E aí, de cara, você pensa, nossa, é mais uma informação?
É mais uma coisa. Trabalho a mais, né? Nossa, é um trabalho a mais. Como é que eu vou organizar tudo isso aqui, essa bagunça toda? Não, eu preciso ir empurrando com a barriga até acabar essa pandemia. Sim. E a pandemia não acabou nunca mais, né? E faz toda a diferença. Eu apliquei todas as ideias, saí rápido do grupo, não tem problema, mas eu apliquei todas as ideias, porque de fato é isso. Quando a gente dá de cara com esse processo de eu preciso me organizar, você pensa, é mais uma coisa para fazer. Então, você está me dando mais uma informação, parece que você está somando um peso na balança. E vou dizer mais, vou colher o fruto, tá? Se você dormir na hora certa, e hora certa é muito relativo, mas eu estou falando de um horário legal, tipo que é difícil de dormir 9h30, 10 horas da noite, 9h30. Quando você acorda de manhã, 5 da manhã, toma um banho, não na correria para ir para o trabalho, você toma um banho gostoso. Sem criança acordada gritando. Outra, tá um silêncio, você está estudando a Bíblia, por exemplo, não sei o que você tem, estuda a Bíblia. Com fome. Não. Gente, aí você vai para correr, não tem ninguém, tá tudo dormindo, tá ali, ó, o teu filho tá com o teu esposo, correu, você volta, você matou tudo que tinha que matar, ó, espiritual, banho, correu, e começou o dia. Se o teu dia se prolongar, você já pagou o que tinha que pagar. Isso. É isso. E você dormiu bem. Tipo é assim, organização. Por é exemplo, gostoso. quando eu escrevi o livro, né, muitas pessoas me perguntavam como que você conseguiu escrever um livro com 2 crianças pequenas, trabalhando fora, dona de casa, na época eu estava fazendo uma pós-graduação, inclusive em mediação tecnológica, eu uso tecnologia. Como é que é fazendo pós-graduação, escrever um livro, 2 filhos? Então, e as pessoas me perguntavam. E aí? E aí veio o segredo. Tá sorrindo aqui, tá sorrindo. No final, a última matéria é Páginas de Sangue. Tô viva, né? Os efeitos psicológicos a gente deixa pra lá, mas enfim, tô viva, brincando. Mas assim, sabe como que eu fazia? Quando você fala, eu vou pegar o teu livro, tá? Tá Vai bom, falando vai aqui pra mim. Exatamente como que eu fazia, como ele falou. O único momento que eu tinha paz era no horário mais cedo. Então, o que eu fazia? Eu acordava mais cedo. E quando eu falo mais cedo, era ali uns 30 minutos. E eu pensava, porque assim, a gente pensa assim, vamos supor, né? Era um projeto que eu tinha que escrever o livro. Um dia, quando as crianças estiverem em paz, tranquila, casa organizada, comida feita, estiver descansada, eu sento para escrever. Você nunca vai fazer. Esse dia não existe. Esse dia não existe no calendário, tá? Não é igual feriado, não. O dia que a criança está em paz. Isso aí não existe. Casa arrumada, comida feita, eu vou estar descansada, com tudo organizado, eu paro e eu vou tirar esse projeto do papel, que é escrever o livro. Nunca ia acontecer na minha vida. Então, o que eu fiz? Eu estipulei períodos. Então, eu acordava mais cedo. E quando era 30 minutos mais cedo, mas não ter ninguém ali te chamando, pedindo, eu conseguia produzir. Então, todos os dias, 30 minutinhos mais cedo, eu escrevia um pedaço do livro, um pouquinho do livro. E aí, quando eu vi, ao término daquele ano, o livro estava pronto. Mas por quê? Justamente por causa disso que você falou. Eu estava em paz, eu estava tranquila, as crianças estavam dormindo, não tinha ninguém me chamando, eu conseguia produzir. Então, vê que a organização, ela vem para somar na sua vida. Sabe, quando você estabelece uma rotina, e não é uma rotina louca, do tipo, meio-dia, meio-dia e 5, meio-dia... Não é isso, mas é uma coisa mais tranquila, mas que você tem um norte, um período, você consegue ter qualidade de vida, saúde emocional, e aí sim sobra tempo para escrever livro. E a criança fica tranquila, né? Nossa, minha filha, ela acorda, ela fala, qual a rotina de hoje, mãe? Qual a rotina? Entendeu? Já tá acostumado já. É isso, tá lá. Cadê o Vai roteiro? lá no quadro, a criança não tá lendo, eu faço desenhar na parede. É isso que eu faço. Eu faço desenhar, porque eu não quero nem falar qualquer Mas é isso, você está ensinando a criança a se organizar. Isso faz toda a diferença. Traz paz. E por falar em organização, é um desafio do pai e da mãe, e esse vai ser o desafio desse ano, hein? Educação dentro de casa. Como é que você faz para o seu filho estudar? Me fale. O que você faz? É chinelo? Não, chinelo não. Esse aqui é um livro, a capa já tá em vermelho, que é você pegar naquele momento de crise. Atenção, exatamente. Chama atenção. Colocou na biblioteca e puxou. Isso é essa ideia. O que nós temos nesse livro então aqui? Muitas dicas extremamente práticas. Eu falo que quem escreveu este livro aí foi uma mãe que tem a visão da sala de aula. Então a linguagem é uma linguagem muito fácil, é uma linguagem para os pais mesmo, para a mãe, para o pai ler, e dicas muito fáceis de serem resolvidas. Então, assim, não é para complicar a rotina de ninguém, é para simplificar. Então, como que meu filho pode estudar mais, aprender, né? O foco é esse, como que ele pode aprender de uma maneira significativa, trazendo conhecimento para a vida dele, e dentro da rotina que a família já tem. Ela não precisa ficar criando muita coisa, mas é justamente isso, simplificar o que ela já tem para trazer conhecimento ali para o seu filho. Seu filho, e eu sempre trabalho com crianças e adolescentes também.
Fala aí pra gente, Fer, então, as redes sociais, para que a gente consiga buscar esse livro aí para salvar o nosso ano. Vai salvar, pode ficar tranquila. E ele só pode adquirir na sua rede social. Isso, por enquanto sim, o lançamento seria agora, em 2020. Com a pandemia nós não conseguimos realizar o lançamento, mas 2021 vai dar tudo certo. Mas já tem o livro disponível, pode me procurar pelo Instagram, que é Fê Vasconcelos MOP, M-O-P, que é o método que eu utilizo, que é o motivar, orientar e potencializar. Repete para nós então, Fê. É Fê Vasconcelos MOP, M-O-P. E aí você pode me mandar uma mensagem lá que a gente conversa, eu mando o livro para você, assinado, autografado, com muito prazer. E é um livro muito fácil. É um livro, ele foi feito como um guia, um manual mesmo. Então tem algumas dicas ali falando sobre essa realidade mesmo da sala de aula, somado com a vida do cotidiano. Então é bem próximo daquilo que a gente está vivendo mesmo. Sala de Que programa gostoso, Carol. Ferramenta ativa, Eu vou te falar um negócio para ti aqui, ó. Ah. Livro legal. A Fê foi especial, todos os convidados, Muito VT legal. teve estreia de quadro, mas o que aconteceu, Carol? Acabou. Acabou. É isso, gente. Ó, nada de ficar chorando, não. O que é isso? Ó, bola pra frente, amanhã tem muito mais. Você achou que a gente não tava de olho que tá colando aí na sua... Na minha casa não acontece nada disso, não. Mas quem sabe, só na sua casa, você tem aí, quem sabe, uma criança ou outra com um comportamento difícil. Eu nunca vivi isso. Não, né? Não. Não. Uma criança que se joga no chão. Não, se jogar no discute mercado, com quem você. não, sagadinho, porque não fala salgadinho, fala sagadinho. É. Nunca aconteceu isso. Não, né? Não. É só com a vida do outro. É. Na sua vida também não acontece, mas você vem, assiste aqui com a gente o programa de amanhã, Comportamentos Difíceis. Feliz aniversário para quem aqui? Tiago, de 3 anos. É o filho da Patrícia. Você está assistindo a gente, Tiaguinho? Você é um lindo, é um querido. A sua mãe tá feliz, você quase deixa ela louca, mas ela tá muito feliz com você. Tiagão, parabéns. Vou te dar o telefone do Conselho Pular Tutelar. no sofá. Tá bom? Te dá o telefone. Qualquer coisa você liga, tá? Titio tá aqui pra te defender. Isso. Tá bom? É, muito bem. É o seguinte, hein? Você foi pras festas, foi pras festas, não fez uma atividade física, comeu tudo que a mamãe queria, agora Posso tá dar um o quê? exemplo? A circunferência... Eu saí assim, ó. Aí comida da sogra, tal, gastei em gasolina, vou dar prejuízo. O que aconteceu? Islino. Ó. Grávido. Tem que fazer o quê? Como é que faz? Gente, será que... A Teru tá aí? Teru, socorro, Teru, ajuda a gente aí. Como é que faz pra tirar essa gordurinha aqui da barriga? Tem jeito ou não? Eu fiquei imaginando o Cris comendo tudo que tinha direito no final do ano. Tá, eu achei que ele fez um preenchimento aí, Cris, porque tá mais cheinho aí mesmo. Isso aqui, na verdade, é uma técnica, que é a barba, o jeito que eu cortei a barba. Ó, seguinte, é obrigatória a presença de todo mundo que quer se livrar dessa pochete, desse adendo aí que não te pertence. Aqui no Vida e Saúde a gente vai falar hoje dicas super práticas de como se livrar daquela barriguinha indesejada. Todo mundo pode acompanhar aqui com a gente, com um especialista que vai te dar dicas práticas aí para o seu dia a dia. Além disso, a gente vai trazer aqui um assunto muito atual, muito importante, necessário. Como é que fica essa história de vacina? A partir de hoje, aqui no Vida e Saúde, a gente vai tratar desse assunto e eu quero a sua participação aqui com a gente, o seu acompanhamento aqui com a gente também. Além disso, tem salada boa, como sempre aqui. Hoje a gente vai trazer uma salada bem verão, salada crocante, para ser prático, nutritivo e bastante saboroso aí na sua cozinha. Gostou? Então, amei. acompanha a Carol, acompanha a Cris. Se quiser fazer uma boquinha, pode chegar, que a Arlete sempre tem um pouquinho lá para vocês, viu? Gosto assim. Chegou! Começando esse Aí ano é com o bom pé demais. direito. Bora lá. Obrigada, Teru. Até mais. Até mais. Tchau. É isso mesmo, viu? Se você, como o Cris, tá meio ali, ó. Não, eu forcei, eu tô slim aqui, eu tô brincadeira. Tá nada, você não tá slim, Tô não. slim, tô legal.